Fala pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no feed dessa história de hoje nós vamos abordar um tema que tem gerado bastante debate ao partir dos séculos, o Sola Fide, a justificação somente pela fé. Será que essa crença realmente se sustenta à luz das interrogações e debates teológicos a partir dos séculos? Venha conosco e vamos descobrir por que foi criada e por que nós católicos não acreditamos nela. Bom, para começar vamos falar como surgiu essa crença, o Sola Fide. Como nós sabemos, o Sola Fide é um dos 5 solas criados por Martinho Lutero no tempo da Revolta Protestante. É bom saber que esse sola foi criado com bases em crenças particulares de Martinho Lutero e visões erradas que ele tinha a partir da igreja. Basta ressaltar que Lutero ele tinha uma crença particular, da qual ele não acreditava em penitências. O que é uma penitência? É você fazer algo, se mortificar e oferecer a Nosso Senhor, como uma forma de você não ganhar méritos para a sua salvação, mas de você fazer algo por amor a Ele, fazer uma obra por amor a Ele, não barganhando a sua salvação, mas provar o seu amor com obras. Isso é uma penitência. Como nós fazemos, por exemplo, na sexta. Esse vídeo está sendo gravado na sexta, o católico é obrigado a fazer penitências. Era nisso que Martinho Lutero não acreditava. Essa era uma crença particular dele. E daí foi criado o Sola Fide, que é o quê? Pensar que o ser humano é salvo somente pela fé. Basta acreditar e você será salvo. Como uma pessoa que faz de tudo de ruim nessa vida, mas diz que acredita em Jesus Cristo, é salvo. Não tem a questão de precisar fazer obras ou de fazer obras por amor, como nós fazemos nas penitências. Então foi criado com base em alguns textos bíblicos que eu vou mostrar aqui mais para frente, depois de falar por que a gente não acredita, e vou falar por qual a interpretação errada que Martinho Lutero teve. É uma parte muito importante a gente ver a interpretação que ele teve e a interpretação que é a correta. E depois de analisar, vocês vão ver que realmente a que Martinho Lutero teve foi a incorreta. Bom, para começar, a forma de refutar esse saldo filho é com a própria Bíblia. Nós podemos refutar isso com a própria Bíblia. Como? Em Tiago capítulo 2, versículo 24, diz: Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Nesse texto, bastaria apenas esse para justificar, até na própria doutrina da sola escritura, já bastaria esse texto para justificar que é uma heresia. Mas vamos lá que tem alguns outros. Em Mateus 7,21 diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não basta somente acreditar. Esse texto deixa em palavras maiúsculas que não basta somente acreditar. Porque se eu vou dizer Senhor, Senhor, eu tenho fé. Mas se eu não faço a vontade do Pai, ele mesmo diz que não entrará no reino do céu. Basta fazer a vontade do Pai. E o último texto para refutar essa questão de uma forma bem simples, é um solo bem simples de se refutar, é o Romanos 2, versículo de 6 a 7, que diz que o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade. Palavra difícil. Nesses três textos já deixa claro por que o catolicismo não acredita no Sola Fide e o porquê deveria também não ser acreditado pelas bases protestantes, já que eles também têm a doutrina do Sola Escritura. Então não precisa, eu não vou nem levar para a questão da tradição da igreja e o porquê não é acreditado na base da tradição, na tradição oral, vou deixar apenas na escrita, porque já fica claro com esses simples três textos que não se pode acreditar nisso. E fica claro o problema dessa heresia, como fica no texto do título. O problema dessa heresia é pensar que o humano basta dizer Senhor, Senhor e vai entrar no reino do céu, porque é isso que diz o nome e na questão que foi criada, o Sola Fide. Não adianta fazer obras, é só acreditar. Se fosse assim, a vida seria fácil demais para ser verdade. Então, a gente já vê que nesses três, a gente já vê que na Sola Fide tem uma grande falta de coerência entre os textos que eles vão basear, mas na frente eu vou dizer os textos, tem uns 3 ou 4 que se baseiam. E eles falta coerência entre eles, sabe? É como se um dissesse uma coisa e o outro desmentisse. E que a falta de análise do texto bíblico é como se vivesse apenas somente pela letra, algo que já é condenado também na Bíblia, que não se pode ver a letra mata. Então você tem que ver o significado daquilo, o significado do que está dizendo no texto escrito. Mas não foi algo que foi feito na Revolução Protestante, foi lido e pelo que estava escrito, já não com uma interpretação bem fraca, sem analisar o contexto histórico, já foi tido como dogma. E agora, galera, algo também bem rápido, o porquê os protestantes acreditam nessa doutrina. Essa doutrina, como eu falei, é baseada naquela crença particular do Martinho Lutero que não tem para que
fazer penitências ou mortificações em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que também já é provado que é uma besteira qualquer. É preciso que a gente faça isso para provar o nosso amor. Afinal, como está ali atrás a cruz, o maior eu te amo do mundo foi dito em silêncio, fazendo uma obra de amor. Então não tem para que a gente ficar pensando que só pelas palavras ou só pelo nosso pensar a gente vai ser salvo. E o porquê os protestantes creem nessa doutrina é também na base do livro Gálatas 2,16, que diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nesse texto, quem lê assim e não analisa nem contexto histórico, nem uma interpretação correta, fica com tem um indício muito grande de acreditar nesse Sola Fide, e foi necessário somente a letra para ele fazer a doutrina da qual, Sola Fide. Mas quando se analisa o primeiro lugar, o contexto histórico. Nessa carta aos Gálatas, São Paulo ele estava indo contra os fariseus, que pensavam que só por fazer as obras da lei, que é o quê? Os 10 mandamentos. É bem claro, é bem necessário deixar dizendo que obra da lei é lei de Moisés, 10 mandamentos. Então não é uma obra como uma penitência, é os 10 mandamentos. Então o que está condenando aqui? Afinal, o que se condena em Gálatas 2,16? Condena o fato dos fariseus pensarem que só porque estão seguindo os 10 mandamentos serão salvos. Isso, sim, é um erro. Porque é como se eles estivessem fazendo algo somente para barganhar a sua salvação, seguir os 10 mandamentos para barganhar a sua salvação, como se eles fossem perfeitos. Então é isso que São Paulo vai contra. E não fala em nenhum momento daqui desse texto que será somente pela a fé. Diz aqui, ó, mas pela fé. Mas não diz somente. Não diz somente. Diz que se você ficar fazendo só os 10 mandamentos sem crer em Jesus Cristo, você será condenado. Só que com ali os mexer dos pauzinhos que Lutero fez, fica a parecer que precisa só acreditar para ser salvo. Só que já os 3 textos lidos, a interpretação correta, o contexto histórico, prova que esse texto de Gálatas é uma falácia seguido pela essa interpretação. Estou dizendo que a Bíblia está errada. Deus o livre a dizer isso. Mas que a interpretação que Lutero teve é uma falácia, já que tira o contexto, tira a interpretação. Então, fica clara a problemática dessa heresia. A problemática de você viver num modo ultra relaxado, não é nem é o outro lado da balança, né? Tem um escrupuloso e tem um relaxado. É você viver relaxado, pensando que só porque se diz cristão será salvo. Diga se não é dessa forma. O que é que Lutero também tentava combater? O fato das pessoas tentarem, como eu falei no início, barganhar a salvação, fazendo atos somente para ser salvo, como se fosse meritória, fosse de meu mérito ser salvo, não pela graça de Deus. Mas se esquece que se eu só dizer que sou cristão, como diz a doutrina, é um erro. Então, enfim, fica bem claro, esse vídeo vai ficar bem curto em relação aos outros, para deixar claro essa questão do porquê é um erro, esse único solo. Depois, se vocês quiserem, eu faço outros vídeos dos outros 4 solos, mas enfim. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, tem mais na descrição. Deixei alguns vídeos aí bem legal, vai aparecer alguns por aqui. E se vocês quiserem, entre lá no canal, dê uma procurada, vai sair mais vídeos, são uns 3 vídeos por semana, enfim. Até a próxima e Deus nos abençoe. Se vocês quiserem também, tem alguns livros na descrição para que vocês possam ler e saber mais sobre a doutrina católica.